Boa noite. Dando sequência à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, vamos então dando sequência ao Evangelho segundo o Espiritismo, continuando no capítulo 8º, Bem-aventurados os puros de coração. No item 11, nós vamos ver aqui o subtítulo Escândalos, cortar a mão. E no Evangelho, em Mateus, está registrado assim: O que escandalizar, porém, a um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de atafona e o lançassem ao fundo do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é necessário que sucedam escândalos, mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. Ora, se a tua mão ou teu pé te escandalizam, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor te é entrar na vida como manco ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, ser lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizam, tira-o e lança-o fora de ti. Melhor te é entrar na vida com 1 olho só, do que tendo 2, ser lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis alguns destes pequeninos, porque eu vos declaro que os seus anjos no céu incessantemente estão vendo a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que havia perecido. Eu vou ler só essa parte, só até aqui. Tem de outra forma também, olha, se teu olho direito te serve... Bom, vou ler também. E se teu olho direito te serve de escândalo, arranca-o e lança-o fora de ti, porque melhor te é que perca um de teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. E se a tua mão direita te serve de escândalo, corta e lança fora de ti, porque melhor é que se perca um de teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Isso está em Mateus, no capítulo 5º, né? E aqui, à luz do Evangelho, né, vem explicar o que são esses escândalos, né? Então, a gente sabe que escândalo é tudo aquilo que causa... como diz aqui no Evangelho, que nos choca, que causa espanto, que a gente fica até horrorizado muitas vezes, né? Então, são situações que nos deixam assim chocados, né? O que a gente poderia chamar aí de escândalos, né? E aí, olha, vamos aqui, o Evangelho vai trazer para a gente todas as explicações para que a gente compreenda bem, né? Olha, o escândalo não está propriamente na ação, mas nas repercussões que ela pode ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo estrépito. Muitas pessoas se contentam com evitar o escândalo, porque o seu orgulho sofreria com ele e a sua consideração diminuiria entre os homens, procurando ocultar suas torpezas, o que lhes basta para tranquilizar a consciência. Esses são, segundo as palavras de Jesus, sepulcros brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Vasos limpos por fora, mas sujos por dentro. Então, o que é o escândalo, né? Todas aquelas mazelas que se saltam aos olhos, choca, né? Então, muitas pessoas, por causa do verniz social, daquela polidez, se contêm, né? E não escandaliza, digamos assim, né? Porque aparentemente está aquela coisa, né? Perfeita, bonitinha, ajeitada, certinha, mas lá por dentro é um escândalo só, né? Então aqui é um alerta para a gente observar os nossos sentimentos, né? O que é que nos move, os nossos pensamentos, né? O que move nossos pensamentos, o que a gente pensa. Às vezes a gente
não sai praticando ações que escandalizariam por causa desse verniz, mas por dentro, pelo nosso, né, através do nosso pensamento, a gente está ali ofendendo, escandalizando e duelando, enfim, fazendo mil e uma, né? Aprontando mesmo. Então, olha, por que é necessário que sucedam os escândalos, né? Por que é necessário que ainda aconteça aí, que os escândalos ocorram no nosso mundo, né? Porque esses escândalos, eles são inerentes à nossa condição de espíritos imperfeitos. Então, nós ainda não temos uma condição de não ser escandalosos, vamos dizer assim. Quando a gente atingir essa condição, a gente já vai estar ou morando num outro mundo ou ainda nesse aqui, só que já mais, né, no caso da Terra, já regenerada. Enquanto a gente tiver nesse patamar de mundo de provas e expiações, em que a maioria dos espíritos reencarnados são imperfeitos, então a gente vai estar ainda convivendo com essas situações, esses escândalos, porque é inerente à nossa condição ainda, né? Isso não significa que quando alguém é agente de alguma situação que vá escandalizar, né? Ele está ali fazendo alguma coisa que deveria fazer, né? Então, a gente sabe que no mundo em que ainda existem provas difíceis, guerras, assassínios, enfim, tantas situações de ofensas das pessoas se ofendendo mutuamente, né? Situações aí provocam muita dor, né? Muitas situações assim. A gente pode pensar, mas é assim mesmo porque é um mundo de provas e expiações, então estava programado que passasse por tal violência. Não, né? Ninguém que está, embora sejamos todos nós espíritos imperfeitos, ninguém reencarna no mundo imperfeito para continuar sendo imperfeito. Muito pelo contrário. A gente reencarna aqui porque aqui é a nossa atmosfera propícia, né? Aqui é o nosso habitat natural. Mas é dentro desse nosso habitat natural que a gente vai tentando se melhorar, a gente reencarna para se melhorar, para transformar o ambiente, o nosso habitat, num habitat natural, melhor, né? Mais saudável, enfim. Então ninguém vem para errar, mas Deus sabe que nós estamos sujeitos a errar pela nossa própria condição, mas a gente encarna com o propósito de acertar, né? E não de causar os escândalos. Então, é necessário que haja os escândalos? Sim, né? Porque às vezes é só com esses escândalos aí, quando acontece alguma situação aí que dá um chacoalhão, a gente se move, a gente, né? Às vezes pela dor a gente ouve mais do que pelo amor. Mas ai daquele que provoca esse sofrimento e essa dor para o seu irmão, para o seu semelhante, né? Então, ai daquele que provoca o escândalo, porque ninguém vem para errar, todos vêm para acertar, né? E se todos fizessem isso, com um pouco mais de empenho, nós talvez já estivéssemos aí numa categoria de um mundo, numa condição um pouco melhor, né? Então, olha, essa parte aqui, olha, se tua mão te serve de causa de escândalo, corta, né? Então, olha aqui, olha, só pegando um trechinho do Evangelho, o que eu quero ler aqui uns ensinamentos do Emmanuel também. Se tua mão te serve de causa de escândalo, corta. Figura enérgica que seria absurdo tomar-se ao pé da letra e que significa simplesmente a necessidade de destruirmos em nós todas as causas de escândalo, ou seja, do mal. É necessário arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Quer dizer ainda que mais vale para o homem ter a mão cortada do que ser para ele instrumento de uma ação má, ser privado da vista do que os seus olhos lhe servirem para maus pensamentos. Jesus nada diz de absurdo para quem souber compreender o sentido alegórico e profundo de suas palavras, mas muitas coisas não podem ser compreendidas
sem a chave oferecida pelo Espiritismo, obviamente. Então, é o Espiritismo que nos explica, né, tantas mazelas, todas as dores, todas as situações da vida. Então, por que uma pessoa nasce sem uma mão, ou nasce cego, por que uma pessoa nasce aleijado, por que uma pessoa nasce com deficiência mental, né? Por que as pessoas às vezes entram na vida amputados, né? Não no sentido literal, mas ali privado de algum sentido, de alguma coisa, com algum tolhido de alguma maneira, né? É a reencarnação que vai dar a resposta. A gente vai ler aqui no texto do Emmanuel, né? São as vidas sucessivas. Então, conforme a gente nas encarnações pelas que já passamos erramos, as que vêm pela frente, sejam elas expiatórias ou de provas ali por nós solicitadas, elas vêm para quê? Para a gente se ajustar, né? E ficar ali quite com as leis de Deus. E como que se dá esse ficar quite com as leis de Deus? O espírito necessita muitas vezes se livrar de algo que pode ter sido objeto de queda, né? Numa encarnação passada. Então, o olho que estava habituado a alimentar maus pensamentos por tudo que via, e a maledicência também, né? Porque a gente vê e fala, né? O olho é terrível. Então, ou também o fato da gente ter privado alguém da visão e tudo mais, né? Que acarretaria aquela culpa tremenda no nosso espírito. Para que a gente se redima, para que a gente se sinta ali quite, né, em paz com a nossa consciência e consequentemente com as leis de Deus, uma vez que a gente já tem uma condição, a gente pode solicitar a prova, né, de entrar na vida privado do olho. Isso é só um exemplo, né, para que a gente, passando por uma situação ali de privação, a gente possa valorizar melhor a função daquele órgão, entender a importância, né, de cada pecinha dessa engrenagem perfeita que é o nosso corpo físico, que Deus concede para que a gente entre na vida e possa continuar a nossa jornada evolutiva, né? Então, o nosso corpo físico é uma concessão de Deus, é um presente que Deus nos dá e que a gente deveria cuidar dele com mais cuidado, né? E valorizar mesmo o nosso corpo, que é o instrumento de ação do nosso espírito. Ou através de uma necessidade expiatória também, né? Pode acontecer da gente também entrar na vida ali privado de algum sentido, de algum membro, de alguma função ali perfeita do nosso corpo, para que a gente aprenda a valorizar, né? Tanto o nosso quanto o corpo de uma maneira geral, né? Qualquer pessoa, porque se eu ferir o outro, né, eu tenho que valorizar o corpo do outro também, né? Assim como eu valorizo o meu. E aqui no livro, o Evangelho por Emmanuel, que é o comentário ao Evangelho segundo comentários ao Evangelho segundo Mateus, a gente vai pegar aqui, olha, tem algumas mensagens curtas, mas bem interessantes, que vão tratar justamente dessa parte do Evangelho em que Mateus fala dos escândalos, né? Ai do mundo por causa dos escândalos, né? Então, uma mensagem aqui, olha, no domínio das provas. Imaginemos um pai que, a pretexto de amor, decidisse furtar um filho querido de toda a relação com os reveses do mundo. Semelhante rebento de tal devoção afetiva seria mantido em sistema de exceção. Para evitar acidentes climáticos inevitáveis, descansaria exclusivamente na estufa durante a fase de berço e, posto a cavaleiro de perigos e vicissitudes, mal terminada a infância, encerrar-se-ia numa cidadela inexpugnável, onde somente prevalecesse a ternura paterna a empolgá-lo de mimos. A gente, né? Então imagine a gente criando um filho assim super mimado e super protegido. Vamos ver aonde
o Emmanuel quer chegar com esse pensamento. Não frequentaria qualquer educandário a fim de não aturar professores austeros ou sofrer a influência de colegas que não lhe respirassem o mesmo nível. Alfabetizado assim, no reduto doméstico, apreciaria unicamente os assuntos e heróis de ficção que o genitor lhe escolhesse. Isolar-se-ia de todo o contato humano para não arrostar problemas e desconheceria todo o noticiário ambiente para não recolher informações que lhe desfigurassem a suavidade interior. Candura inviolável e ignorância completa. Santa inocência e inaptidão absoluta. Chega, porém, o dia em que o genitor, naturalmente vinculado a interesses outros, se ausenta compulsoriamente do lar e, tangido pela necessidade, o moço é obrigado a entrar na corrente da vida comum. Homem feito, sofre conflito de readaptação, que lhe rasga a carne e a alma, para que se lhe recupere o tempo perdido, e o filho acaba enxergando insânia e crueldade, onde o pai supunha cultivar preservação e carinho. Não preparou, o filho para o mundo, agora o filho sofre. A imagem ilustra claramente a necessidade da encarnação e da reencarnação do espírito nos mundos inumeráveis da imensidade cósmica, de maneira que se lhe apurem as qualidades e se institua a responsabilidade na consciência. Dificuldades e lutas semelham materiais didáticos na escola ou andaimes na construção amealhada, a cultura ou levantando o edifício desaparecem uns e outros. Abençoemos, pois, as disciplinas e as provas com que a infinita sabedoria nos acrisolam as forças, enrijando-nos o caráter. Ingenuidade é predicado encantador na personalidade, mas se o trabalho não se a transfigura em tesouro de experiência laboriosamente adquirido, não passará de flor preciosa a confundir-se no pó da terra ao primeiro golpe de vento. Então, o Emmanuel está trazendo aqui essa analogia, dizendo que assim como nós, enquanto pais, não podemos ali ficar tolhendo os nossos filhos, a gente tem que ensinar eles, porque eles precisam passar pelas experiências para poder amadurecer, da mesma forma Deus conosco. E como somos espíritos eternos, são várias as experiências, para que a gente consiga ali evoluir mesmo. Então são várias as encarnações, reencarnações, como ele coloca aqui. Então Deus vai, vai nos empurrando as encarnações afora aí para que a gente vá adquirindo essa experiência que a gente precisa. E mais à frente eu vou ler mais uma passagem aqui. É curtinho, falando ainda sobre os escândalos, É um comentário de Emmanuel a respeito da pergunta 307 do livro O Consolador. Então a pergunta é: por que disse Jesus que o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem o escândalo vier? A resposta: num plano de vida onde quase todos se encontram pelo escândalo que praticaram no pretérito, é justo que o mesmo escândalo seja necessário como elemento de expiação, de prova ou de aprendizado, porque aos homens falta ainda aquele amor que cobre a multidão dos pecados. Então, nós ainda não aprendemos a amar, E somente quando a gente aprender a amar, é que os nossos pecados serão todos redimidos, porque, na verdade, redimidos por quê? Porque nós só vamos praticar, não é que vai ser esquecido. Redimido é a palavra certa, porque as ações que nós fizemos de errado no passado, a gente não vai mais repetir,
A gente não vai mais conseguir, porque a gente já desenvolveu a semente do amor e todas as nossas atitudes para com o próximo serão um reflexo desse amor, né? As palavras do ensinamento do Mestre ajustam-se, portanto, de maneira perfeita à situação dos encarnados no mundo, sendo lastimáveis os que não vigiam por se tornarem, desse modo, instrumentos de tentação nas quedas constantes através dos longos caminhos. E assim, né, a gente termina, seria mais uma mensagem aqui, né, a respeito desse tema que fala se a mão e o pé escandaliza, corta, lança fora de ti, né? Então aqui vem falar da reencarnação, né? Então tem só mais uma mensagem aqui, mas não vai dar tempo. Então fica aí a dica, né? Quem quiser ler nesse livro, O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Mateus, para que a gente possa estar fazendo maiores reflexões. Então que a gente possa, com essa leitura, pensar, né, tentar purificar cada vez mais e mais os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que a gente vá limpando essas mazelas que, se a gente põe para fora, vão sim provocar escândalo, né? Então que a gente não fique disfarçando, passando verniz, como diz, mas que a gente tente, né, num trabalho árduo de reforma íntima e de autoobservação, e buscando diluir esses sentimentos que ainda nos escandalizam e que, se fossem exteriorizados, escandalizariam também aqueles que estivessem observando. Assim eu agradeço e me despeço. Tenham todos uma boa semana. Obrigada. Olá, espero que todos estejam bem. Vamos agora, neste momento, ver algumas questões relacionadas às palavras, os termos usados no Espiritismo. Por exemplo, nós vamos ver o significado de cristão, espiritismo, espírita, e espiritualismo e espiritualista. Os termos espiritualista e espiritismo, espiritualismo e espiritualista foram usados no início da doutrina. Nós vamos ver isso mais para frente. Então, quem são os cristãos, né? Todos aqueles que seguem os ensinamentos do Cristo são cristãos. Todos que buscam orientações com o intuito de viver segundo os princípios divinos ensinados por Jesus, estes são cristãos. Os espíritas seguem os ensinamentos de Jesus, portanto, são cristãos também. A diferença entre o espiritismo e outras religiões está no fato que também acreditam nos ensinamentos do Cristo, né? A diferença está no fato dos espíritas admitirem a certeza das reencarnações. A participação de espíritos elevados que auxiliam no entendimento dos ensinos de Jesus e das leis divinas deixam claro que é natural a comunicação entre encarnados e desencarnados. Em todos os tempos da humanidade, há relatos que se referem a comunicações de espíritos. Os espíritos evoluídos nos esclarecem que, assim como existem encarnados que são rebeldes e mentirosos, também há desencarnados na mesma condição, pois não é a morte por si só que transforma o homem num ser do bem. As encarnações ocorrem para nosso progresso espiritual e o retorno ao plano espiritual, ao final de cada encarnação, é significativa para o espírito avaliar se aproveitou a encarnação e evoluiu, ou se ficou estacionário, e então se prepara para uma próxima vida na matéria, na próxima encarnação, onde procurará avançar um pouco mais em sua evolução. No livro O que é o Espiritismo, escrito por Allan Kardec na forma de diálogo, e o diálogo se dá entre aquele que recebe o nome de O Visitante e
que faz as perguntas e Allan Kardec que responde. E uma dessas perguntas é: qual a necessidade de se criar as palavras espírita e espiritismo em substituição ao espiritualismo e espiritualidade? E Kardec responde: o termo espiritualista possui desde há muito uma acepção bem determinada. É a academia que nula fornece. Espiritualista é aquele ou aquela pessoa cuja doutrina é oposta ao materialismo. Quem acredita que existe em nós algo além da matéria é espiritualista, o que não implica a crença nos espíritos e em suas manifestações. Como distingui-lo do que neles acredita? Necessário se torna empregar uma perífrase e dizer: é um espiritualista que crê ou não nos espíritos. Para as coisas novas, novos nomes são precisos, se quisermos evitar equívocos. Se eu tivesse dado à minha revista a qualificação de espiritualista, não teria em absoluto especificado seu objetivo, pois, sem falhar ao título, poderia nem uma só palavra dizer dos espíritos e mesmo combatê-los. Aqui Kardec está se referindo à revista espírita que ele fundou, né? Então, se ele colocasse, ao invés de escrever revista espírita, ele escrevesse revista espiritualista, ele não poderia falar dos espíritos, porque o espiritualista não acredita dos espíritos se comunicando. Continuando aqui, lia eu algum tempo atrás em um jornal a propósito de uma obra de filosofia, isso é Kardec falando, né? Um artigo em que o autor dizia tê-lo escrito do ponto de vista da espiritualidade. Ora, os partidários dos espíritos teriam ficado singularmente desapontados se, baseados na fé dessa indicação, tivessem acreditado ali encontrar a mínima coincidência com suas ideias. Se, portanto, adotei os termos espírita, espiritismo, é porque expressam sem equívoco as ideias relativas aos espíritos. Todo espírita é necessariamente espiritualista, mas isso não quer dizer que todos os espiritualistas sejam espíritas. Fossem os espíritos uma quimera, e ainda seria útil existir em termos especiais para o que lhes concerne, pois são necessárias palavras para expressar tanto as verdadeiras como as falsas ideias. Então vemos aqui que Kardec, né, acabou por adotar o termo espírito e espiritismo, porque estas se referem aos espíritos especificamente. Aquele que acredita nos espíritos e na reencarnação é espírita, e a doutrina é o espiritismo. Mas o espírita é espiritualista também porque ele acredita em algo além da matéria, acredita na vida após a morte, como todos os espiritualistas. Mas os espiritualistas não admitem a reencarnação e a comunicação com os encarnados, e então o termo espiritualista não é adequado aos espíritas e dificulta o entendimento também entre os espiritualistas. E Kardec ainda faz mais uma observação que eu vou ler. Espiritualismo e espiritualista são palavras inglesas empregadas nos Estados Unidos desde o início de suas manifestações. Servimos-nos delas primeiramente durante algum tempo na França, mas quando apareceram as palavras espírita e espiritismo, compreendeu-se tão bem sua utilidade que foram imediatamente aceitas pelo público. Hoje em dia, o uso está de tal modo consagrado que os próprios adversários, que foram os primeiros a se insurgirem contra o barbarismo dos termos, não empregam outros. Bárbaros ou não, esses termos passaram, desde então, à linguagem corrente e a todas as línguas da Europa. São os únicos empregados em todas as publicações pró e contra, feitas em todos os países. Constituem os termos iniciais dessa ciência, tornam-se necessários termos especiais. O Espiritismo possui, desde então, a sua nomenclatura, assim como a química tem a sua. E, com o Espiritismo, surgiram ainda outras palavras significativas, tais como erraticidade,
médium, mediunidade, perispírito, psicofonia, psicografia, reencarnação, sematologia, espírita, espiritismo, espiritista, tipitologia e que aparece em dicionários já no tempo de Kardec. No item 2 da introdução do Livro dos Espíritos, Kardec desenvolve o pensamento sobre as diferentes interpretações da palavra alma. Ele escreve: segundo uns, a alma é o princípio da vida orgânica material, mas não tem existência própria e se extingue com a vida. É o puro materialismo. De acordo com esta opinião, a alma seria um efeito e não uma causa. Outros pensam que a alma é o princípio da inteligência, agente universal de que cada ser absorve uma porção. Segundo estes, não haveria em todo o universo senão uma única alma, distribuindo fagulhas para os diversos seres inteligentes durante a vida. Após a morte, cada fagulha volta à fonte comum, confundindo-se no todo, como os córregos e os rios retornam ao mar de onde saíram. Esta opinião difere da precedente em que, segundo esta hipótese, existe em nós algo mais do que a matéria, restando qualquer coisa após a morte, mas é quase como se nada restasse, pois, não subsistindo a individualidade, não teríamos mais consciência de nós mesmos. De acordo com essa opinião, a alma universal seria Deus e cada ser uma porção da divindade. É esta uma variedade do panteísmo. Então, Kardec está falando que existem pessoas que usam a palavra alma, né, mas de uma forma em que essa alma não tem individualidade depois que desencarna. É como se fosse cada um dos encarnados fosse uma gota do oceano. Quando desencarna, essas gotas se unem e formam um mar. E não tem mais aquele cada um, tem o todo, né? Segundo outros, enfim, a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva sua individualidade após a morte. Essa concepção é incontestavelmente a mais comum, porque, sob um nome ou outro, a ideia desse ser que sobrevive ao corpo se encontra em estado de crença instintiva e independente de qualquer ensinança. Entre todos os povos, qualquer que seja o seu grau de civilização. Essa doutrina, para a qual a alma é causa e não efeito, é a dos espiritualistas. Então, Kardec comenta no próximo parágrafo que a palavra alma tem 3 significados distintos e cada uma delas deve ter um nome específico, e ele escolhe um desses significados para a palavra alma, referindo-se ao espírito, e os outros 2 significados devem ter outro nome, pois se referem a outras questões dentro da visão espírita. Vou ler o significado de alma que Kardec escolhe para ser usada no Espiritismo. Alma é o ser imaterial e individual que existe em nós e sobrevive ao corpo. Kardec chama de princípio vital o princípio da vida material e orgânica, seja qual for a sua fonte, que é comum a todos os seres vivos, desde as plantas ao homem. A vida podendo existir sem a faculdade de pensar, o princípio vital é coisa distinta e independente. A palavra vitalidade não teria a mesma ideia. Para uns, o princípio vital é uma propriedade da matéria, um efeito que se produz quando a matéria se encontra em dadas circunstâncias. Segundo outros, e essa ideia é a mais comum, ele se encontra em um fluido especial, universalmente espalhado, do qual cada ser absorve e assimila uma parte durante a vida. Como veremos, os corpos inertes absorvem a luz. Este seria, então, o fluido vital, que, segundo certas opiniões, não seria outra coisa senão o fluido elétrico animalizado, também designado de fluido magnético, fluido nervoso e outros. Então, Kardec escreveu nos dizendo que o princípio vital tem significado diferente conforme a crença de cada um.
O significado mais aceito e dentro do Espiritismo é de que o princípio vital é o princípio da vida material e orgânica. Não é do espírito, é da matéria orgânica. É comum a todos os seres vivos, desde as plantas ao homem. Vimos um pouquinho, né, da história desses termos, né, que são usados no Espiritismo. E com isso finalizamos as nossas reflexões de hoje. Agradeço a participação e que todos tenham uma boa semana.